aí eu via que, por exemplo, eu tinha um ritmo e uma vontade e às vezes eu atropelava algumas coisas, eu sentia, e não deixava um espaço para outra pessoa pegar aquela tarefa ou fazer do jeito dela. E aí é nesse processo que você vai entendendo, a Gomo não é o que eu idealizei. A Gomo é um negócio que nem é o que todo mundo está idealizando junto. É uma coisa que vai ser, assim, porque cada um meio que tem um ideal, aí junta com o ideal coletivo, mas também não vai ser o ideal coletivo porque não tem essa harmonia total. E aí, quando ela vai se concretizando, ela vai se tornando o que ela é. Olá, bem-vindos de volta. Nós somos a CIA de Teatro Ocidental e este é o quarto episódio do nosso podcast Modos de Ser Muitos, onde a gente entrevista gente que está pensando e praticando diferentes jeitos de existir coletivamente. Esse é outro episódio muito especial, onde recebemos algumas pessoas incríveis, entre elas um integrante da própria Ocidental, o Chico Lima. Mas podem ter certeza que não é só marmelada, porque vamos falar de um projeto absolutamente incrível que precisa ser conhecido. Além do Chico, vamos ter a oportunidade de ouvir a Júlia Jadanovski e o René Lima, cooperantes e coordenadores de um supermercado participativo. E você também pode ser parte disso se cooperando. A Gomocop é um supermercado inovador, uma cooperativa de consumo participativa, onde quem faz as compras também é um cooperante, participando do funcionamento do espaço e trabalhando junto para manter um negócio que também é seu. Cada pessoa se torna dona de uma parcela da cooperativa e contribui com 3 horas por mês, seja operando caixa, organizando estoque, limpando o espaço ou atendendo no escritório. Aqui fica uma observação. A entrevista foi gravada em novembro de 2025, antes da inauguração da Gomo em janeiro de 2026. Isso não significa que o que foi dito perdeu interesse, de jeito nenhum, mas significa que para se atualizar sobre o assunto, você está mais do que convidado para ir lá na Gomo, na Rua Santa Isabel, número 172, na Vila Buarque, em São Paulo. Olá, boa noite. Chico, Renê, Júlia, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, aceitado conversar, compartilhar um pouquinho as experiências da Gomo. A gente está muito feliz de poder ter esse papo. E vou então já começar perguntando um pouco sobre como começou essa ideia, como começou esse projeto, como vocês se conheceram, se isso foi concomitante ou não. Fiquem à vontade aí para quem quiser começar a responder. Boa noite. Acredito que começou, de certa maneira, com uma experiência que eu tive de um outro coletivo que eu participei. Meio que na época da pandemia houve uma cisão do grupo e uma parte de nós ainda ficou com aquela vontade de criar uma coisa nova, desenvolver mecanismos para superar os desafios, né, que a gente encontrou nessa experiência de autogestão, de coletivização, e aí com isso a gente tinha, né, fundado uma associação, né, dessa que a gente se desvinculou, e fomos buscar outras alternativas de como fazer novamente uma iniciativa de economia solidária em outros moldes, e buscamos, através do cooperativismo, né, uma mentoria em que, né, uma oficina promovida pela Sescop, que é como se fosse o Sebrae, vamos dizer assim, das empresas normais, mas do cooperativismo, das cooperativas. Fomos fazer esse curso, e aí nesse curso a nossa ideia inicial era montar uma loja, lixo zero, comercializando produtos a granel, com pouca ou nenhuma embalagem plástica. Vamos entender como que seria isso possível e tal. E aí foi quando a gente, do nada ali no meio, acho que tinha eu, Karina e mais umas 2 ou 3 pessoas, encontramos o Chico, falando lá, né, na época tinha uma rodada de perguntas para entender cada um que espera construir a partir de uma cooperativa, qual que é a ideia que cada um teria e tal. E aí veio o Chico e falou, tem uma cooperativa de consumo lá nos Estados Unidos que funciona de um formato participativo,
e aí trouxe uma ideia e a gente, tipo, meu Deus, que ideia genial, né? Nossa, precisamos falar com essa pessoa. E aí eu acho que foi meio que quando o Chico entrou. Então, enquanto o René e a galera lá estavam trabalhando num, no Instituto de Orgânicos, eu, em 2015, fiz uma visita nos Estados Unidos, em Nova York, e aí eu visitei uma amiga, fiquei lá na casa dela, e aí ela me falou um dia, eu vou na cooperativa fazer compras, você quer ir comigo? Eu falei, claro. Ela falou, só que se você quiser comprar alguma coisa, me pede, porque você vai estar lá como convidado, você, teoricamente, não pode comprar nada. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí fui lá conhecer. E aí eu conheci pessoalmente, nunca tinha ouvido falar, da Park Slope Food Co-op. E aí essa amiga me explicou, olha, eu faço parte, e aí a cada 28 dias eu faço um turno aqui, eu trabalho, né, na cooperativa, eu trabalho no estoque, geralmente, e é um turno de 2 horas e 45 minutos a cada 28 dias. E aí, com isso, eu posso fazer as compras aqui. É uma comunidade grande. A gente conversou sobre. Eu lembro que eu pedi para ela comprar um chocolate e um óleo essencial para mim. Eu lembro até hoje. E aí, a gente comprou. E quando voltou para casa, ela foi me contando mais sobre. Eu achei muito interessante, muito, uau, diferente. E aí, fiquei com isso na cabeça. Aí, durante a pandemia, foi 2019, 2020, no começo mesmo da pandemia, e era uma coisa que eu sempre tinha na cabeça, se isso poderia ser feito em São Paulo, no Brasil, né? Tipo, eu pensava, nossa, teria muito a ver com São Paulo, parece que é uma coisa que a galera se juntaria, né? Como que é uma loja que você também trabalha nela uma vez por mês, né? Uma vez a cada 28 dias, e que tem toda uma proposta também de consumo diferente. Mas eu tinha uma questão com as leis trabalhistas. Eu não sabia, né, a diferença da legislação americana, legislação brasileira. Será que é possível? Não dá vínculo trabalhista? Tem trabalho voluntário? Como que é? E aí eu não lembro como, mas pipocou para mim uma aula online de como fazer uma cooperativa. Eu já tinha a experiência de fazer parte da cooperativa de teatro, só que é uma cooperativa diferente, né, que é uma cooperativa de trabalho, né, de arte. E aí eu queria saber dessa cooperativa de consumo, que poderia ser também de trabalho voluntário. Então, falei, nossa, tem esse negócio aí online, né? Pandemia, já estava fazendo tudo online. Então, vou lá só para perguntar simplesmente: olha, existe essa cooperativa nos Estados Unidos, isso seria legalmente possível no Brasil? E aí, como o Renê falou, eles estavam lá na reunião, acho que a Karina, o Renê e mais gente. E aí, quando a gente foi se apresentar, eu falei: na verdade, eu não tenho um projeto, eu não tenho um grupo, eu tenho uma pergunta só. Eu queria saber, e falei sobre a Park Slope, e seria possível isso no Brasil? E aí o cara falou, olha, seria, né? No Brasil a gente não tem cooperativa mista, então seria uma cooperativa de consumo, né? Teria essa definição. Eu falei, legal, tá, então dá para fazer. Bom, fiquei com isso na cabeça. Quem sabe um dia eu faço, sei lá, faço parte de alguma coisa. E aí a Karina, depois de uns 2 meses, me mandou uma mensagem. Falou, oi, Francisco, na época Francisco, né? Eu sou a Karina, eu estava no curso do Sescoop e a gente viu você falando sobre a Park Slope e a gente tinha um projeto anteriormente de fazer né, uma loja completamente a granel, mas a gente foi pesquisar mais sobre a Park Slope também, já tinham visto do documentário, né? Existe um documentário sobre a Park Slope que é bem bacana. E aí a gente tá querendo ir para esse caminho. Você quer se juntar a gente? Eu falei, claro, pô, vamos lá. E aí, dia 21 de julho, se eu não me engano, de 2024, não, 24 não, 21, a gente fez nossa primeira reunião desse grupo inicial, que eram 20 pessoas. E desde então, acho que não teve uma semana na minha vida, a não ser férias, que eu não tive reunião da Gomo Coop online. E aí, então, 4 anos e meio e cá estamos. E no meio desse caminho, foi entrando muita gente, mais pessoas, e uma dessas pessoas foi a Júlia. E a Júlia pode falar um pouco do ponto de vista dela, como foi essa entrada de chegar na Gomo Coop. Falo eu, então. Boa noite. Obrigada, Arthur, inclusive, pelo convite. Eu vou abrir aqui a minha fala agradecendo essa participação. Muito legal bater papo sobre coletivos de diferentes naturezas. O Chico mencionou essa história, né, do filme, da Food Cop, e eu, curiosamente, cheguei por meio do filme, né? Eu acho que teve, nesse comecinho, né, nos primeiros anos ali, as pessoas chegavam
porque elas já se conheciam, né? Rolou esse encontro meio sem querer aí do Chico, Renê, Karina e tal, mas a partir desse momento as pessoas iam, um amigo, uma irmã, a prima, a vizinha, né? As pessoas iam chegando, então tinham alguma familiaridade ali. E eu cheguei completamente de paraquedas, porque justamente uma amiga estadunidense, que não é a mesma amiga estadunidense do Chico, são duas pessoas diferentes, também fazia parte lá da Park Slope Food Coop, que é essa cooperativa que é a nossa grande inspiração. A Park Slope já tem mais de 50 anos, né? Eles são de 73, então estão aí dando exemplo para todo mundo faz muito tempo, né? Tem uma tradição muito forte já, né? Sabe muito bem como funcionar e tal. Essa amiga faz parte da Park Slope e ela, eu não sei exatamente como, descobriu que um coletivo aqui em São Paulo ia fazer uma transmissão do filme que chama Food Cop. E aí, sabendo, né, do meu interesse por esses temas, né, coletivos e que tenham a ver com alimentação e tal, ela falou, olha, vai lá ver o que é isso, né? Eles parece que têm uma ideia aí de fazer algo similar, estão se organizando. E eu fui sem conhecer ninguém. E aí conheci o Chico, entre outras pessoas, né? Mas o Renê dessa vez não estava. Eu demorei bastante tempo para conhecer o Renê e me lembro que fiquei muito surpresa com a altura do Renê. O Renê e o Chico são dois gigantes em muitos sentidos, né? Eles têm para mais de 1,85 e são pessoas enormes, assim, né? Nessa construção coletiva, tanto da Gomo quanto, né, de pensar o coletivo, assim. Eu acho que talvez a minha entrada foi um pouquinho depois, de um ano depois dessa primeira reunião de julho de 2021. Eu entrei em outubro de 22. E desde então, acho que a gente passou recentemente por uma mudança muito drástica, nesse sentido, né, das pessoas irem entrando e tal, porque foram 4 anos de gestação de projeto. O Chico também mencionou sobre esse estudo, né, de entender como seria organizar esse coletivo aqui em São Paulo, com as particularidades que tem o país, que tem o estado, que tem a cidade, tanto em termos de questões legais, quanto culturais, quanto sociais, enfim, né, são muitas camadas que fazem com que seja preciso estudar muito e não apenas importar um modelo, né? A gente precisava fazer um negócio que fizesse sentido aqui. E aí foram 4 anos, né, gestando, e aí com alguma variação, né, do número de pessoas, às vezes, né, mais gente participando, às vezes um pouco menos e tal. E agora a gente está num momento de explosão das pessoas, porque a gente está prestes a, de fato, abrir esse mercado, né? Depois de bastante tempo de estudo, estamos prestes a abrir esse mercado. Ele será na República, na Santa Isabel, número 172. Tá em reforma nosso galpão, gente. Já vou adiantar aqui, dar um spoiler, que neste momento é um dos nossos maiores desafios, lidar com, enfim, a ansiedade dessa reforma, a gente querer abrir logo, e reforma inevitavelmente tem imprevistos e dá trabalho, né? E ninguém manja tanto de reforma, né? A ponto de estar lá, a gente tem, né, uma arquiteta empreiteira que está tocando essa reforma e tal, mas está todo mundo coletivamente também envolvido na reforma. Então tem aí um monte de gente aprendendo um bocadão sobre reforma, inclusive nós três, eu, Chico e Renê, mas não apenas nós três, né? Então a gente tem aí esse coletivo que chegou já, né, dessa gestação mais longa, mas também muita gente mais fresca que tem chegado agora e que tem topado muito prontamente se disponibilizar, inclusive com conhecimentos mais técnicos, assim, a participar dessa construção coletiva que envolve, sei lá, soldar coisas, envolve trabalho de marcenaria, envolve questões contábeis, né? Então, assim, esse coletivo que está crescendo, eu não manjo muito de questões instagramáveis, mas posso garantir que nós somos já grandes no Instagram, então acho que batendo uns 90 mil, é isso, Chico? Batendo 90 mil seguidores lá. O que também eu acho que é um indício de que
as pessoas se interessam muito por esses temas, né, de coletividade, assim, acho que essa é a nossa... São várias bandeiras, né, que sobre as quais a gente fala ali publicamente, e o Instagram tem sido, né, um canal importante de comunicação. Então, a gente fala sobre agricultura familiar, sobre produção sem veneno, sobre como construir coletivamente essas coisas e tal, esse sendo um dos maiores temas. E essa explosão meteórica muito recente, né, esses quase 90 mil foram, acho que 2 meses para cá, assim, um negócio realmente muito exponencial. Para nós tem sido um demonstrativo de que esse tema é um tema pelo qual as pessoas estão interessadas, assim, né? Tá todo mundo a fim de falar sobre isso, a fim de construir junto, as pessoas querem saber mais, né? A gente tem feito reuniões de boas-vindas, que são reuniões em que a gente apresenta o projeto com um pouco mais de detalhamento para quem quer entrar, quer fazer parte, ser cooperante e tal. E essas reuniões nas últimas semanas têm sido, a gente faz 2 vezes por semana, e cada reunião dessas tem por volta de 60 pessoas, assim, né? Diferentes. Cada vez são 60 pessoas novas. 2 vezes por semana. É um ritmo, né? E são grupos de WhatsApp que estão, né, superando seus limites e tal, e a gente tendo que lidar com muita alegria com esse influxo de pessoas interessadas, mas também é um baita desafio, né? Porque gerir esse movimento de gente interessada também é uma demanda, sabe? E daí eu acho que vale dizer mais claramente, não sei se deu para entender muito bem, o que é a Gomo Coop, então, que é uma cooperativa de consumo participativa. E é legal também, porque o cooperativismo, ele começa historicamente, assim, como, né, com a legislação e a coisa toda, como uma cooperativa de consumo, no século XIX, se não me engano, lá na Inglaterra, um grupo de pessoas que se junta para comprar as coisas em grande quantidade, estocar no armazém e ir dividindo entre essas pessoas. Então, o primeiro ímpeto cooperativista, assim, né, nesse sentido, é de comprar juntos para ser mais proveitoso. E aí, o cooperativismo de consumo já existe no Brasil há muito tempo, e o que a gente propõe, que é o que existe lá nos Estados Unidos e que foi para a Europa também, teve um monte de cooperativa que abriu desde 2016, teve um boom lá também, que é esse formato participativo, que então as pessoas elas se dispõem a fazer esse turno de trabalho de 3 horas, no nosso caso, a cada 28 dias na loja. Então, a pessoa trabalha no estoque, no caixa, tem um certo treinamento que a gente dá, né? E aí pode trabalhar no caixa, no estoque, na limpeza, em todas as ações que forem necessárias, assim. E é isso, a gente é bem pequenininho, apesar desse, como a Júlia falou, o sucesso que tá dando e tudo mais, a gente está começando. As outras lá são gigantes, a Park Slope tem 17 mil pessoas, então eles já tem, sei lá, creche, e tem pessoas que fazem o turno na creche, cuidando das pessoas, né, das crianças, de quem está fazendo compras. E aí, a gente atualmente, que a Júlia comentou, a gente está com 240 pessoas, eu acho que cooperativadas, né? E esse frisson aí de Instagram, de coisas, mas que muita gente vai na reunião e aí também na hora, né, de não moro em São Paulo, tô pensando bem se vou me cooperativar ou não, como que é, porque é entrar num coletivo também, né, e é se envolver. E as pessoas têm muita curiosidade, mas elas pensam bem antes de se envolver, porque tem todas as questões também de trabalhar em coletivo, né. E eu acho que tem uma coisa muito legal de agora, que é um grande desafio, que é essas pessoas novas entrando e pessoas interessadas em entrar para já trabalhar, fazer as coisas, assim, não o turno de 3 horas, mas trabalhar como a gente trabalhou nesses 4 anos, nos grupos de trabalho, organizando coisas e tudo mais. E aí, a gente está começando a passar o bastão um pouco de algumas coisas, né? Então, eu vou passar o bastão de como organizar esse e-mail para essa pessoa. E aí tem uma coisa, né? Eu faço parte também da Companhia de Teatro Ocidental, estou afastado, mas tenho essa experiência com teatro e tem esse paralelo, né? De trabalhar uma peça de teatro coletivamente e fazer a Gomo, que aí eu fui entendendo analogias, entendendo diferenças e aproximações. Mas uma coisa muito legal que a gente está trabalhando é uma coisa super de empresa, sei lá, eu não imaginava, que é o tal dos POPs, Procedimento Operacional Padrão. E aí é basicamente descrever como que faz uma coisa. E aí eu falei, nossa, isso é legal, porque aí você passa para frente, você consegue coletivizar aquele processo.
explicando para a pessoa, ó, tem que fazer assim, 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 assim. Então, é uma ferramenta que eu acho interessante e é muito novo isso, né? Faz um mês e meio que as pessoas estão entrando e começando a fazer parte do grupo atuante. Acho que a gente estava em 15 e é isso, em 2 meses, esse grupo atuante passou para 45. Então, essa experiência de ver o coletivo crescer é muito doido. Que também, ao mesmo tempo, é, nossa senhora, tá saindo um pouco do controle? Ah, agora eu vou passar para frente. Tem coisas que estão acontecendo que eu não tô quase sabendo, assim. Então, uau, é um negócio crescendo, né? Que da minha experiência tem a ver com o coletivo ali. A gente junta, eu sei quem é quem, tudo certinho. E agora começa a aumentar, né? E tá sendo muito, muito maravilhoso, muito legal. Acho que uma coisa legal para falar também é dessa mudança, né? Você pensa num coletivo que surge ali na pandemia, em que está todo mundo online, discutindo, se encontrando semanalmente, em que todo mundo estava habituado a fazer as coisas online, né? E resolver, e pegar tarefas, né? E se organizar, e aí você vai criando, se habituando com aquelas carinhas, com aquelas pessoas, criando um vínculo, né? Por mais que seja a distância. E isso torna possível também que as pessoas façam outras coisas, né? Que as pessoas elas tenham as suas atividades principais. E aí isso né, sendo um projeto longo, né? Pensando que a gente começou lá em 2021 e tal, tem essas oscilações, né? De entrada e saída de pessoas, né? Então, hora estamos com 30, 40 pessoas, hora com 20 e poucas pessoas, e isso é normal, porque é isso, nem todo mundo encampa tanto tempo assim, né, se reunindo, discutindo, pesquisando. O Chico, né, por ser ator, né, por fazer várias viagens e tal, acabou conseguindo também conhecer as diferentes cooperativas aí, seja além da Park Slope também lá na Europa, né, La Louve, a Rizoma, Laossa, Supercop. Então, conseguir trazer essas experiências de fora e a gente discutir, a gente avaliar, putz, aqui no Brasil, né, como ele citou, é possível, não é? Como que a gente consegue replicar isso? Então, para além dos aspectos operacionais também, né, o arcabouço legal, como viabilizar a questão do trabalho voluntário, enfim. E como isso chega agora no momento em que começa a ter uma virada, né, que é do trabalho online para o trabalho presencial, né, e como a gente organiza isso, né, pô, é isso, agora a gente vai precisar ter pessoas na loja, a gente vai precisar ter pessoas lidando com inúmeros processos, inúmeras tarefas, e organizando essas pessoas que estão chegando, com um monte de desejos, expectativas, né? E a gente também tendo essa necessidade de compartilhar, né, a tomada de decisão, né? Pô, é isso, a princípio eu conheço a Júlia, conheço o Chico, a gente já fez reuniões presenciais, né? Por mais que tenha demorado um tempo, né, Júlia, eu e você para se conhecer, mas a gente criou esse vínculo. Agora, essas pessoas que estão chegando, por mais que elas possam ter princípios, valores e semelhantes com a Gomo, que motivaram ela a entrar, achar o projeto incrível, são pessoas, né, muito desconhecidas, né? E como compartilhar isso, né? Como agregar essas pessoas. Então, queria também entender do Chico e da Júlia como que elas entendem isso, né? Esses desafios, né? Ainda mais como pessoas coordenadoras, né? O Chico é o nosso coordenador geral, a Júlia é a nossa coordenadora de governança, então eu estou dentro da coordenação de compras, dentro do Círculo de Recursos e Processos, a gente se organizou em círculos, né? Acho que é legal depois a gente também explicar um pouquinho da sociocracia, que é o formato que a gente escolheu para organizar esse sistema de autogestão, né? Então, é isso. Acho que é bacana trazer essa perspectiva de vocês, assim. Vou pegar uma emenda aqui no que você falou, anterior à sua provocação sobre essa perspectiva, sobre as cooperativas fora do Brasil. Então, a gente falou um pouco, né, da nossa inspiração ali, da Park Slope, que é a cooperativa lá de Nova York, foi no Brooklyn, nasceu em 73 e tal, e aí
Depois de 2016 surge a La Louve, que é em Paris, e a partir disso que, na verdade, a La Louve de Paris, uma das pessoas, né, idealizadoras lá da La Louve, é o Tom Butch, que foi quem fez o filme, que a gente também citou aqui, né, o documentário Food Cop, que é um documentário bem legal, inclusive, para entender esse modelo aí. E aí, enfim, surgem essas outras tantas cooperativas na Europa, e cada uma, né, com suas particularidades e tal. Mas também, assim, a partir, né, dessa nossa vontade de fazer algo que se assemelhasse a esse trabalho coletivo aqui em São Paulo, a gente procurou essas pessoas, né, tanto pessoalmente, sempre que possível, quanto muitas vezes por e-mail e tal. Então, eles foram muito responsivos, né? Essas pessoas foram muito responsivas de forma geral. Então, também uma colaboração internacional aí, né? Uma ideia de que esse trabalho coletivo, que é um baita desafio, e essas pessoas tinham esse know-how, né? E essa experiência em criar, né, essa comunidade, porque eu acho que para além de uma ideia de mercado, né, e que tipo de consumo que a gente quer estabelecer dentro desse mercado, existe uma ideia de formação de comunidade dentro desse lugar, né, e que essas pessoas que fazem parte dessa comunidade entendam aonde a comida delas é produzida, por onde ela passa, como, né, como se lida com essa comida dentro de um mercado, né? Que escolhas que a gente pode fazer para criar um caminho mais sustentável, né? Tanto para o planeta quanto para as próprias pessoas que trabalham com isso, que produzem a comida e tal. Então a gente contou muito com o apoio dessas pessoas que fizeram essas experiências fora do Brasil. Acho que o René quer falar alguma coisa sobre isso. Não, eu só ia dizer, tipo, não sei vocês, mas eu fiquei muito emocionado quando o Joe Holtz, ele fez uma chamada de vídeo com a gente. Não, aquilo ali foi incrível, né? Tipo, o Chico intermediou isso e ele compartilhou. O Joe Holtz, que é o cofundador aí da Park Slope, foi coordenador geral lá durante muitos anos, se aposentou recentemente. Então é isso, né? Em que cenário você vê uma pessoa de outro país, né, de outro continente se dispondo a conversar, colaborar, né? Um negócio absurdo. Assim. Nesse sentido, dá para ver essa conexão através de construir coletivo e comunidade, que essas pessoas também apoiam. O próprio Joe Holtz falou, né? Eu estou aposentado e agora o que eu quero fazer é ajudar outras cooperativas a surgirem. Então, essa ideia de apoiar outras comunidades e de você se conectar com uma outra comunidade lá internacional, porque eles têm as mesmas vontades que você tem, né? E aí, uma coisa que eu também estava pensando enquanto a Júlia falava, que ela foi falando sobre essa noção mais macro da comunidade, do coletivo, do maior, né? E aí tem também a gente mesmo, e o dia a dia, e a coisa toda, e a construção da Gomo em si. E acho que uma coisa que eu aprendi muito com a Gomo é sobre tempo de trabalho mesmo, assim, e como é isso, né? Eu trabalho com a Companhia de Teatro Acidental, trabalhei já aí 15 anos, sei lá quanto tempo já a gente trabalha. Então a gente se conhece muito bem. Então, para mim, trabalhar em coletivo era trabalhar com acidental, trabalhar com 20, vai fazer 20, é verdade. Trabalhar com essa galera que eu já conheço, já sei o que um gosta, o que não gosta, como que funciona, como não funciona, como que vai caminhar, não vai. E aí, quando a gente começou a Gomo, foi uma coisa nova para mim. Eu falei, nossa, é um novo grupo. Tá. E aí eu via que, por exemplo, eu tinha um ritmo e uma vontade, e às vezes eu atropelava algumas coisas, eu sentia, e não deixava um espaço para outra pessoa pegar aquela tarefa ou fazer do jeito dela. E aí é nesse processo que você vai entendendo, a Gomo não é o que eu idealizei. A Gomo é um negócio que nem é o que todo mundo está idealizando junto. É uma coisa que vai ser, assim, porque cada um meio que tem um ideal, aí junta com o ideal coletivo, mas também não vai ser o ideal coletivo porque não tem essa harmonia total. E aí, quando ela vai se concretizando, ela vai se tornando o que ela é. E aí, eu acho, para mim, é um grande aprendizado, assim, e de muitos, né, vai e vem, e de, será que eu tô me colocando muito? Será que eu tenho que deixar mais espaço? Que para mim é a beleza do trabalhar no coletivo, assim. E essa autoria coletiva, né? Que
E a Gomo ainda se propõe a continuar entrando mais autores. E aí tem esse negócio que como que, né, no documentário o Joe fala, como que você faz a pessoa que está entrando se sentir parte daquilo de fato também. Essa é a grande desafio, né? Então não significa que ela vai entrar e vai já decidir tudo e vai ser do conselho de administração, tudo, porque tem que organizar, né? Também tem isso, como que a gente se organiza coletivamente. Tem muitas formas de organizar. Tem uma assembleia, a gente, né, dentro da legislação do cooperativismo, a gente no Brasil, né, tem que fazer uma assembleia todo ano, todo mundo tem direito a voto, como que se dá isso e tudo mais, mas a gente sabe que também, mesmo em assembleias e tudo, né, na minha experiência em outras cooperativas ou em faculdade e tudo, você não se sente parte daquilo às vezes você sente, às vezes não, mas o que que faz? E aí é o legal, eu acho, né, e a gente vai entender se realmente funciona, é a proposta das pessoas se envolverem com um trabalho voluntário, entre aspas, que é quase obrigatório, mandatório, no sentido de se a pessoa está na cooperativa, ela está topando fazer o turno a cada 28 dias. E aí o que eles colocam, né, todas as outras cooperativas falam que é exatamente isso que vai fazer a pessoa, de alguma forma, se sentir dona daquilo e sentir que ela também tem um espaço ali. Porque ela que colocou aquele negócio, ela que decidiu uma coisa pequena, que às vezes a gente acha que nem faz tanta diferença, mas já dá uma sensação de pertencimento. Isso eu acho que é muito doido, porque acho que nos outros coletivos que eu tinha, eles não eram tão grandes e a gente não se falava tanto sobre pertencimento. E aí agora, na Gomo tem batido para mim essa coisa do pertencimento. E estão rolando de sábado os mutirões, né, lá na obra. Eu não estou indo porque eu estou fora de São Paulo, mas eu tenho visto foto, tudo, e é isso também, né? Mutirão é uma técnica, uma tecnologia mais antiga que tudo, assim, que comunidades fazem, de juntar todo mundo para construir um negócio, para fazer. E é muito poderoso. Eu tô louco para ir no mutirão, aliás. Fala, Júlia. Isso que você falou lembra um pouco que a gente teve uma reunião com as pessoas que já se cooperativaram essa semana, e aí o Chico falou bastante sobre sociocracia, que é o que o René também já tinha trazido, e tem, né, um dos pilares da sociocracia ali, de fato, é a responsabilidade e tal, né, e de como essa responsabilidade faz com que você se sinta parte. E aí, para além da responsabilidade, a equivalência e a eficácia, né? Então, a gente tenta fazer com que todas as pessoas tenham voz e que sejam, né, suas posições sejam equivalentes e tal, e tomar decisões nos pequenos grupos por consentimento e por consenso, né? Você entender ali que dá para, naquele momento, aquela decisão é suficientemente boa para se testar. E, ao mesmo tempo, isso é absolutamente impraticável numa assembleia com centenas de pessoas, né? Então, a gente tem ali uma vontade de ser absolutamente equivalente, de dar voz para todo mundo, e adoraria, né, que as decisões fossem todas tomadas por consentimento e que todo mundo tivesse muito confortável ou minimamente confortável com as decisões. Mas numa assembleia com centenas de pessoas, quando você está decidindo ali, né, questões de direcionamento ali do coletivo, né, e da cooperativa, é impossível tomar decisão por consentimento, né? Você tem que adotar outro critério, né, de maioria simples, né, ser mais acachapante, assim, o negócio, mais, né? E isso também é um baita desafio, né? Porque você tem que... Como fazer este equilíbrio? Então, o que, por exemplo, numa cooperativa que tem esse intuito da nossa, né? De promover, por exemplo, alimentação saudável, soberania alimentar, né? Comida sem veneno e tal, e, ao mesmo tempo, ser acessível. E essas duas coisas são importantes, né? A acessibilidade a alimentos de qualidade também é importante. E aí tem ali uma coletividade de pessoas que se divide, né? Parte delas acha que naquele momento deve prevalecer uma questão de comida sem veneno, a outra que, né, uma questão de acessibilidade que em algum lugar contraria esse lugar. E aí, como é que você faz esse jogo, né? Como é que você mantém essas bolinhas ali e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas continuem se sentindo parte daquele coletivo e
daquele processo decisório, né, e que, enfim, consigam tomar boas decisões coletivamente. É um baita desafio mesmo, né? Lidar com coletivos nesse aspecto é um desafio gigantesco, né? E você, no micro ali, trabalhando na sociocracia até agora, né? A gente lá estudando, tal, tem dado muito certo. Mas e aí, quando o negócio começa a crescer, né, exponencialmente, é ao mesmo tempo muito legal e tá todo mundo muito empolgado, muito encantado, né, com esse crescimento. E também vislumbrando uma dificuldade, um desafio que a gente vai ter, que é de conciliar diferenças que inevitavelmente vão aparecer, porque aparecem em coletivos. Né? Acho que trabalhar com coletivos também é isso. Eu acho que eu queria compartilhar um pouco também dessa experiência que eu tive, né, com outro coletivo que teve problemas, né, e como essa experiência com a sociocracia tem sido bacana por trazer uma possibilidade diferente de futuro, né, de resolver esses conflitos, né. Então, nesse outro coletivo, nessa associação que eu ajudei a fundar, que também tinham esse instituto que tinham correlações com a Gomo, né, de apoiar a agricultura familiar, a agroecologia, né, a produção orgânica, né, enfim, circuitos curtos, comércio justo. Então, a gente tem um propósito em comum que agrega pessoas, né, e aí isso é muito massa, mas às vezes cada pessoa tem uma estratégia diferente para alcançar aquele objetivo, né? E aí, como você consegue avançar, né? Um quer ir pela direita, o outro quer ir pela esquerda, o outro quer ir pelo meio, e aí qual que é o melhor caminho? Muitas vezes a gente não sabe, né? Meio que um aprendizado. Né? A gente não tem essa experiência, muitas vezes uma experiência profissional. É mais uma coisa empírica, né? Que a gente vai aprendendo conforme a gente vai vivendo, né? E com os erros mesmo. Então, acho que o que veio dessa minha experiência foi exatamente de que muitas vezes em propostas autogestionadas a gente busca o consenso. Não, então a gente precisa estar todo mundo na mesma página para conseguir avançar, para conseguir decidir sobre algo. E aí imagina, num coletivo que tem aí 15 pessoas, isso já é extremamente difícil, né? Muitas vezes você tem discussões aí intermináveis e não consegue tomar uma decisão e aí não consegue, que nem a Júlia trouxe, ser eficiente, né? Às vezes você fica ali, né, derrapando sem conseguir de fato resolver um problema. E aí nesse processo gerando um conflito que a gente não consegue também mensurar, né? E aí as relações elas vão se deteriorando. Aí eu acho que a sociocracia para mim ela trouxe essa questão do consentimento de uma forma muito incrível, né? Porque é isso, por mais que eu tenha divergências, eu preciso entender se aquilo que eu estou trazendo, né, eventualmente uma objeção, é somente aquilo que pode, de alguma forma, impedir que a gente alcance aquele nosso objetivo comum, né? Então, existe aí uma possibilidade concreta de aquilo da nossa empreitada fracassar por conta dessa proposta que está sendo apresentada? Se não, é possível que pelo momento aí seja a melhor decisão a se tomar e a gente avalia e estabelece um acordo e rever dentro de um tempo. Então, acho que traz mecanismos mais claros de como a gente consegue compactuar e tomar decisões. Assim. Então, acho que tem sido bem legal essa experiência com a sociocracia. É lógico que, num começo, que a gente estabeleceu isso como uma coisa importante, em que tinham 30 pessoas ali, fundadores da cooperativa era um contexto, aí agora expandindo para 240 pessoas é outro contexto totalmente diferente, e aí a gente tenta trazer esses preceitos, esses princípios da sociocracia, mas acho que já é legal, e aí é isso, não sei se o Chico e a Júlia concordam comigo, de que a gente já vai meio que estruturando e conduzindo a coisa com isso em mente, né? Estabelecendo círculos de trabalho, estabelecendo papéis e responsabilidades, e é óbvio, né? Eu acho que está claro para todo mundo que a gente, por exemplo, a gente está abrindo um mercado, mas a gente não tem experiência profissional no varejo supermercadista, né? A gente eu tenho um pouco de experiência no varejo de orgânicos, né? Em economia solidária e tal, mas é isso, cada experiência é única, né? E a gente consegue aproveitar alguns conhecimentos prévios, mas a gente vai tentando agregar, e tem aparecido cooperantes, né? A gente chama de cooperantes. Tem aparecido cooperantes com conhecimentos distintos, como que a gente consegue agregar e fazer com que essas pessoas colaborem, né? Eu e a Júlia aí, a gente se enfiou em uma aí também no feriado,
fomos hackear aí o conhecimento de uns donos de mercado, que eles estavam com um curso lá, tipo, e aí tendo que enfrentar um papo de coach e tal, mas ao mesmo tempo também aprendendo dicas e coisas do dia a dia, né, de práticas mesmo de mercado. É óbvio que o intuito deles é usar o lucro para enriquecer, né? E no nosso caso, não, a gente vai usar qualquer sobra eventual que tenha para reinvestir na cooperativa, né, para ter preços mais acessíveis ainda dos produtos, né, para melhorar a infraestrutura, a remuneração das pessoas contratadas. Enfim, acho que está tudo isso em jogo, assim. Então, acho que a gente está tentando, aos poucos aí, a gente está vivendo e está amadurecendo essa experiência e creio que ainda tem muito a se desenvolver, né? Mas está rolando. Acho que é legal. Acho que tem um lance de trabalho coletivo e gestão horizontal importantíssimo e que é fundamental para que esse negócio funcione bem, que é uma gestão bem organizada, assim, né? Então, eu tive a sorte de entrar quando eles já tinham tido um ano para amadurecer isso, então eu cheguei lá, eles já estavam, né, muito bem organizados, né? Tava tudo bem montado, então, e a sociocracia também ajuda muito com isso, né? Então, como é que você faz uma reunião? Quem é responsável pelo quê? Quais são os papéis essenciais? Uma questão de pontualidade, porque isso é uma coisa que parece boba, né? Que parece pequena, mas no coletivo, para que as pessoas consigam trabalhar juntas, né? Precisa existir um comprometimento com a presença, com a pontualidade, com a escuta e, ao mesmo tempo, com a eficiência. Então, a pessoa que está lá facilitando, né, ela precisa, eventualmente, tem alguém que está lá empolgadíssimo, falando um monte, papapá. Geralmente sou eu essa pessoa, porque eu falo pelos cotovelos. E aí a pessoa facilitadora fala, Julia, então, entendemos o seu ponto, eu vou agora passar a palavra para outras pessoas, porque a gente precisa seguir com esse processo. Né? Então, de ter também espaço para que as pessoas falem e sejam ouvidas e, né, abram suas asas e tal, mas também uma organização em termos de pontualidade, de tempo de reunião, de periodicidade de reunião, de ordem das coisas, de quem exerce cada papel. Então, uma pessoa que registra as atas, né? Então, a gente precisa ali de ter um histórico muito bem guardado, né, e desenhado, o que é também um baita desafio, né? Porque você fazer para quem já fez uma ata de uma reunião de um coletivo, sabe como é difícil você ir lá acompanhando as coisas lá, não sei o quê, né? Mas é importantíssimo que a gente tenha esse registro e que tenha uma pessoa, o Renê e o Chico já tive experiências diversas de participar de reuniões facilitadas por cada um deles, né? Eles são facilitadores de círculos diferentes ali, a gente se organiza por grandes círculos, né? E são facilitadores que sabem fazer essa administração do tempo e, ao mesmo tempo, outra coisa importantíssima, usando de comunicação não violenta, né? São pessoas que têm uma sensibilidade e uma delicadeza também para fazer intervenções e cortes, porque cortes são necessários, né? Acho que tem essa ideia de que no coletivo todo mundo fala tudo quando quer, pelo tempo que quer, todo mundo tem que ser ouvido o tempo todo. E, na verdade, tipo, olha, não, gente, a gente precisa fazer o negócio andar aqui. Né? Tem uma demanda de eficiência, porque senão esse projeto não vai sair do papel, cada um vai falar uma coisa, né? Então, olha, a gente precisa tomar uma decisão. Né? E tem ali toda uma organização em termos de processo decisório, né? De como você apresenta um tema, se as pessoas têm dúvidas sobre aquele tema, né? E uma rodada de exploração em que as pessoas têm voz, mas ao mesmo tempo têm uma limitação para falar, e no final um processo, né, mais objetivo de tomada de decisão e tal. Então, essa experiência de entrar num coletivo que tenha esse tipo de organização, né? Então, as minhas experiências, por exemplo, em coletivos durante a faculdade, né? Coletivo feminista, por exemplo, foram fantásticas, muito boas e tal, mas acho que eram de outra época, né? As pessoas eram mais novas também, estava todo mundo engatinhando aí em termos de coletivo.
entrar na Gomo foi uma gratíssima surpresa nesse aspecto, né? Eram pessoas que tratavam o coletivo de uma forma em que ele tinha que ter, né, uma organização, uma bússola ali, né? Olha, a gente está indo para cá, a gente tem essa organização, a gente tem esse processo de tomada de decisão e assim por diante, né? Então, foi uma experiência de coletividade, obviamente não sem desafios, mas também muito diferente das que eu tinha tido até então, nesse aspecto organizacional. Enfim, estava falando, né, sobre desafios e tal. Tem esse desafio de trabalhar coletivamente, né, que eu acho que a gente contorna aí desafios com maestria, né, enfim, e se fortalece, né, quando a gente aprende a lidar com esses desafios, mas mais especificamente desafios que a gente tem na Gomo, como esse projeto, né, de uma cooperativa de consumo participativa, né, e um mercado, e o que é abrir um mercado em São Paulo, que é essa cidade absolutamente insana, né, são acho que 13 milhões de pessoas, sem contar a região metropolitana, tem um problema seríssimo de mobilidade, né, então, como é que você faz as pessoas não só se deslocarem para esse lugar, não só para comprar lá, mas também para trabalhar lá, né? Então, a gente está conversando com essas pessoas, e quando essas pessoas elas se cooperativam na Gomo, elas, né, colocam ali seu endereço e tal, e tem gente que é de Caieiras, tem gente que está no Sacomã, né? Tem gente né, não só de todos os cantos da cidade, como até de cidades vizinhas, né? E aí, como é que você torna esse lugar um lugar atraente, né, para que essas pessoas façam essa viagem para ir participar, né, desse, não só encontrar lá o que elas desejam comprar, mas participar dessa organização, né, desse organismo vivo e tal. Então, essa conversa constante sobre criação de comunidade. Ninguém de Caieiras vai atravessar a cidade, né? Enfim, as cidades para fazer compras, né? Não é porque é um supermercado, né? Não é porque é um mercado, não é porque ela vai encontrar produtos de qualidade lá, é porque ela está buscando outra coisa, né? E ao mesmo tempo que isso é fantástico, né? É isso que a gente gostaria que acontecesse, inclusive que outras cooperativas se organizassem em outros lugares, né? Que esse modelo se multiplicasse. Enquanto isso não acontece e essas pessoas têm essa disposição, e que maravilhoso que elas têm essa disposição, a gente precisa quebrar a cabeça para quando essa pessoa chegar lá, ter valido a pena. Porque às vezes ela vai ficar 2 horas para chegar na cooperativa e para fazer um turno de 3 horas lá, entendeu? Então, o que você faz nesse lugar para que essa pessoa se sinta bem recebida, para que essa pessoa se sinta parte desse coletivo, né? Que aquilo lá também é dela, né? Que comunidade é essa que se forma nesse lugar? Para que ela queira fazer parte desse lugar, ou para que ela queira replicar esse modelo na cidade dela, se para ela for inviável participar da Gomo ali na República, né? Na rua Santa Isabel 172, né? Porque ela pega um ônibus e ela tem que ainda voltar com as compras de ônibus, né? Então, às vezes, ou de metrô, ou de, enfim, carro, mas, né, fazer essa viagem de volta com compras, se ela for lá para comprar. Então, acho que um dos maiores desafios da Gomo, especificamente, é a realidade da cidade, né, e do entorno, e da forma de urbanidade que a gente exerce em São Paulo, né? Então, questões de mobilidade muito complexas, né? Como é que essas pessoas chegam nesse lugar, como é que essas pessoas se sentem nesse lugar depois dessa viagem exaustiva, né? E também relacionado a isso, uma nova cultura de delivery. Então, numa época, né, em que as pessoas, tem um aplicativo ali e tal, em, né, meia dúzia de cliques, você faz suas compras, elas chegam na sua casa. E aí, entre os deliveries, existem
infinitas formas de deliveries, né? A gente conversou com o pessoal que faz entrega de bicicleta, né? Tem uma outra proposta de fazer entrega, mas essa não é a realidade dos deliveries no Brasil, né? Quem trabalha com delivery no Brasil, seja de moto, né? Ou, enfim, aplicativo, carro, etc., de forma geral, tem um trabalho muito precarizado, né? A regra é essa, ainda que haja exceções. E, ao mesmo tempo, as pessoas dependem disso, às vezes, né? Porque elas não têm tempo. Então, cria-se aí uma rede em que, né, você depende de pessoas prestando um serviço precarizado, como quem vai fazer entrega, né? Às vezes, enfim, quem não ouviu ainda a história de motoboy que não tem água para beber, né? O cara fica o dia inteiro fazendo entrega e aí, né, o cara chega lá na sua casa, você oferece um copo d'água e fala, nossa, ainda bem, obrigado, porque, né, eu tô sem beber água faz horas, porque tem toda uma pressão ali também de entrega rápida e tal, mas que é uma tremenda de uma facilidade na vida moderna, urbana das pessoas, né? Então, como é que você existe, né, enquanto essa proposta de um supermercado físico, em que as pessoas têm que se dispor a ir lá, né, nessa realidade urbana, né, e, enfim, e feroz, né, é um baita de um desafio mesmo, e eu acho que a grande resposta é na criação de comunidade, né, não é só um mercado, é uma comunidade. O que as pessoas estão indo fazer lá? Não é só compras, né, elas estão interessadas em construir um novo tipo de coletividade. A gente se questiona muito se a pessoa que faz parte dessa iniciativa ou que está vindo aqui, ela é diferenciada, né? Ela está aqui, ela tem um propósito. E aí, às vezes, a gente também esquece que tem muita gente que está só interessada em consumir mais barato, né? Em alcançar, em achar produtos que ela não encontra em outros lugares ali, a um preço mais acessível e tal. Então, nessa experiência de já ter trabalhado num espaço de comercialização, você vê como está enraizado um pouco também essa questão do clientelismo, né? Então, tipo, a pessoa vai lá comprar, ela quer que alguém ponha o produto para ela na sacola, ela quer que a pessoa, tipo, tire todas as dúvidas dela, ela quer muitas vezes ser servida e tal, independente dela entender minimamente que aquilo ali é um espaço diferente, né? Lá a gente tinha uma faixa muito grande escrito isso não é um supermercado, para chocar, né, as pessoas, para elas entenderem ali que era um espaço diferente. Na Gomo já tem um outro jargão, né, um outro lema, um outro supermercado é possível, né? Então, acho que existe o desafio também, né, de comunicar para essas pessoas que é isso, né, aquilo ali foge um pouco ao que ela está acostumada a encarar em outros lugares, né, em outros mercados, outros pontos de venda, né, que é isso, é um coletivo, é uma coisa viva em que está em constante aprendizado, que a gente vai cometer falhas, que a gente é humano, né, são pessoas que estão ali enfrentando essa lógica capitalista bizarra que é de exploração, né? Inclusive, eu acho que é um grande dilema da economia solidária é isso, né? A gente antes de começar aqui, falou da dificuldade de como iniciativas solidárias, que é o dinheiro, né? Em como é conseguir ter recursos para ter, né, além dos salários, né, justos, né, mas uma estrutura adequada de trabalho, né, uma experiência legal de compra, né, mobiliário, equipamentos adequados, enfim, toda uma estrutura legal. A gente está vivendo isso na prática e o Chico deve estar tendo pesadelos com isso junto comigo. Mas como traduzir isso, né, essa experiência da economia solidária de resistência e sobrevivência a essa lógica do capital que está buscando dinheiro e maximizar o lucro, né, e ganhar cada vez mais. A gente não cair nessas ciladas de autoexploração, mas que de alguma forma também acaba acontecendo. Assim. Legal, gente. Eu
falei antes, vou falar agora, eu adoro isso da autogestão da entrevista, que eu realmente aqui estou só para dar um pontapé inicial. Eu acho muito legal, porque, de fato, assim, os coletivos, eles sabem falar sobre si. E o que eu acho interessante é que saber falar sobre si não significa ter um discurso pronto e oficial, né? Mas sabem se questionar e colocar, inclusive, aquilo que eles não sabem, né? Isso que eu acho mais interessante do que eu necessariamente ficar aqui cumprindo essa lista burocrática. E achei muito bonito ver vocês, como vocês, não só como vocês pensam, mas como vocês também vão se organizando para ir pensando juntos, né? Uma coisa que acho que vem várias vezes ao longo das falas e que vem nas outras entrevistas que eu fiz também, né? É um pouco essa negociação, né, entre o ideal da horizontalidade, né, e uma realidade factual que impede isso o tempo todo, né? E eu acho que sempre eu tenho trazido um pouco essa imagem que é de um livro do Rodrigo Nunes, em que ele vai falar sobre organização política, que é o nem horizontal nem vertical, né? No sentido de ser móvel também, né? O horizontal e o vertical às vezes são imagens muito estáticas para a gente, né? Muito, precisa ser horizontal, e se não for absolutamente horizontal, como a perfeição de uma linha, né? A perfeição matemática de uma linha geometricamente horizontal, a gente já não quer, né? Ou então é o vertical total, né? E que, na verdade, entre uma coisa e outra, até pelo tempo que as coisas têm e precisam ter, né? A gente vai negociando e vai dançando um pouco nisso, né? E nesse sentido, eu queria colocar algumas perguntas ou algumas inquietações ou curiosidades que me deram. Uma que foi mencionado, mas não foi exatamente entrada na questão, né? Porque tem os trabalhadores contratados. Então, né? Como que se dá digamos assim, essas diferenças, né? Quem é trabalhador contratado, quem é trabalhador voluntário, como vocês colocaram, voluntário entre aspas ou não entre aspas, né? Também um voluntário que é e não é voluntário, né? E quem é cooperante, quem cooperado, coordenação, existe um círculo interno, existe um círculo externo, a tendência é isso se dissolver ou não, é isso se manter, mas ser fluido. Como vocês pensam essa organização, né? Como isso foi até aqui e como vocês projetam isso daqui para frente também? Acho que esse é um gancho legal para falar até de sociocracia, que foi logo no começo, né? Nós temos ali umas 20 pessoas, e aí alguém apresentou, falou: gente, vocês conhecem a sociocracia? Aí, vamos ver o que é, fomos estudar um pouco, e é esse conjunto de ferramentas para gerir um coletivo, de certa forma. Então tem algumas coisas bem básicas, do tipo, quando começa uma reunião, todo mundo faz um check-in, que é falar como que está chegando, qual a expectativa para a reunião. Então, algumas coisas assim, como fazer ata, tem algumas diretrizes, como fazer uma tomada de decisão, todo mundo precisa ter espaço para falar, e a sociocracia, né, é um sistema que não se propõe a ser um sistema para grupos grandes, por exemplo. Nosso desafio atual também é esse. Numa assembleia não dá para aplicar tanta sociocracia, tantas ferramentas. Mas aí a gente falou, não, vamos lá, e a sociocracia tem sido essa base para a gente, e ela tem essa proposta de círculos. Então, a gente atualmente tem o círculo geral, e o círculo geral ele é composto pelo coordenador e o representante, né, teoricamente assim, dos outros círculos filhos desse círculo geral. Então, tem 3 círculos, né? O governança, o relações e o recursos e processos. E aí, cada um desses círculos vai cuidar de uma parte. Então, relações cuida ali do Instagram, da comunicação, das partes de boas-vindas de novas pessoas. A governança cuida ali do financeiro, do jurídico, das coisas mais de administração. E o recurso e processo cuida das compras, né, dos produtos, da parte de infraestrutura e imóvel, então a obra está sendo lá também. E daí a gente se organiza dessa forma. Então, a ideia é que no ciclo geral não esteja todo mundo, mas estejam pelo menos 2 representantes de cada um desses outros círculos que fazem parte. Então, não é uma hierarquia, mas tem uma organização em camadas, em níveis, digamos assim, né? Aí tem até o mapa da coisa, do organograma, de como que funciona. E aí a gente sempre trabalhou assim, está trabalhando assim. Acho que a primeira
desafio foi quando a gente foi abrir o CNPJ. A gente teve discussão se ia ser associação ou cooperativa, várias coisas. Vamos ser cooperativa. Uma cooperativa precisa ter um conselho de administração e um conselho fiscal. Tá, o conselho de administração é o círculo geral, mas aí na sociocracia a gente não faz eleição que a pessoa é eleita por voto, é eleito mais de uma outra, tem uma rodada, cada um fala quem acha que deveria ser, faz outra rodada até a gente chegar num nome, digamos assim, e aí quem está facilitando ali a reunião vai propor, olha, me parece que a gente está encaminhando para escolher essa pessoa para fazer esse papel. Então, um pouco diferente. E aí, agora a gente, então, né, pela legislação, tem um conselho de administração, tanto que a gente colocou para ser por 4 anos, que é o máximo, para a gente ter tempo para entender como que vai ser essa reeleição, eleição de novo, tem que trocar, então como que fica. Então, atualmente, a gente decidiu, esse conselho de administração são o coordenador geral, né, que sou eu, e as 3 coordenadoras desses círculos, né? A gente chegou a pensar, será que não deveria ser um conselho de administração com 9 pessoas, com 2 pessoas de cada ciclo também e tudo mais? Isso acho que a gente ainda vai conversar sobre, digamos assim, né? Mas, por enquanto, eu sinto que a gente tem essa organização legislativa, né, oficial, jurídica, de conselho de administração, mas na prática, quem decide é o conselho de administração e os funcionários, algumas coisas mais do dia a dia, e as funcionárias que, como você falou, são as pessoas que vão ser contratadas. Quando a gente estudou o modelo, eles falaram, aliás, existe, eu não cheguei a visitar, não estudei tanto, mas existem cooperativas que não tem ninguém contratado. Acho que na França tem uma que chama Les 400 Coop, eu não sei falar em francês isso, Les 400 Coop. E aí eu não sei como funciona exatamente lá, mas todas as que a gente visitou e estudou, tem pessoas que recebem contratadas e que vão exatamente organizar coisas que não dá para uma pessoa cooperante uma vez por mês chegar lá e fazer o negócio. É quem vai lidar com o fornecedor, que é um negócio constante, é quem vai organizar um pouco também a loja no sentido, vocês que estão chegando agora cooperantes, isso daqui precisa ser feito, pá, 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 pá. Então, a Park Slope, por exemplo, tem 69 pessoas funcionárias e ainda assim, para o tamanho deles, um supermercado teria o dobro de funcionários, né? Porque eles estimam que 70% do trabalho é feito pelas pessoas cooperantes, que é o trabalho do dia a dia que dá para ser feito por uma pessoa a cada 28 dias. Então, a gente vai ter as pessoas funcionárias e tem esse entendimento de que as pessoas funcionárias são uma voz importante, porque elas entendem o que está acontecendo na loja no dia a dia. Então, uma decisão de precificação, por exemplo, uma decisão administrativa, a gente tem que ouvir essas pessoas funcionárias que estão ali trabalhando e também as pessoas coordenadoras, que são as pessoas que estão em postos, né, em papéis que são colocados como tem uma responsabilidade um pouco maior no sentido de uma proposta de estar mais ali na loja, de estar presente. E aí tem os ciclos operacionais e os ciclos que as outras pessoas vão fazendo parte, como a gente falou. As pessoas estão entrando agora nos ciclos, né? Então, um ciclo novo que surgiu, o ciclo de anfitriãs, que são as pessoas que acompanham pessoas novas que estão se cooperativando. Esse círculo, por exemplo, ele não vai decidir exatamente o que, né? A gente tem na sociocracia tem o domínio e o propósito dos círculos. Então, define bem o que aquele ciclo pode decidir, até onde ele consegue, ele tem autonomia. Então, esse ciclo ele é mais operacional, ele vai acompanhar as pessoas. Mas, por exemplo, viraram e falaram, não dá para a gente ter uma tabela no nosso sistema que mostre o status de cada pessoa que a gente consiga ver? Claro, então a gente escuta isso e a ideia é que tem sempre uma pessoa representante desse ciclo de anfitriãs dentro do ciclo de relações que está dentro do ciclo geral. Então tem sempre essa ligação, esse fluxo. Então as coisas vão se comunicando dessa forma. Então tem essa diferenciação de conselho de administração, até porque a gente previu que essas pessoas vão receber um prolabore de R$ 1.000 e as pessoas contratadas estão recebendo, quando trabalha 40 horas semanais, 38, 40, né? Que aí acho que é 5.000 e agora está em R$ 4.000, por exemplo. Mas é isso, tudo é aberto para as pessoas cooperantes, elas sabem que as pessoas estão recebendo. E aí as outras pessoas, não tem, todo mundo faz o turno voluntário, e o que elas recebem em troca é o preço, a gente tentar o preço mais baixo possível, fazer parte da comunidade daquela forma. Então, existe essa diferenciação, e porque trabalhar em coletivo, né, como você falou, horizontal, às vezes acha todo mundo é igual, e todo mundo é mais equidade, né? A gente tem que entender as diferenças e como que a gente consegue organizar
porque a gente tem que ter consciência que se eu entro numa organização e tô lá começando a aprender a coisa, tem muito conhecimento que eu não tenho para, às vezes, decidir alguma decisão. Mas não significa que eu não possa, às vezes, falar sobre, querer entender melhor sobre e tudo mais. Então, a gente vai entendendo também, acho que vai ser um grande desafio de agora, entender esses mecanismos. A gente tem criado coisas novas, né? Às vezes as pessoas querem falar, eu gostaria de propor um produto para ser comprado. Pode ter formulário, então, vamos tendo formulários. E, de certa forma, uma coisa que eu tenho pensado sobre é a participação política mesmo, que, de certa, é um microcosmo político. Eu fico pensando, né? Às vezes, para eu participar de uma enquete do Senado, eu vou lá e voto na internet. É uma forma de participação? Mas será que é o suficiente? Então, tem essas técnicas e tecnologias para participar. E uma delas é a assembleia também, né? Que todo mundo tem voz e que a gente tenta também organizar. Até hoje a gente não teve assembleia com um monte de gente querendo falar, como acontece normalmente, né? Em muitos lugares, e que vai durar 4 horas até a gente sair com uma decisão, um negócio assim. Acho que quando pegar fogo, a gente vai ter isso. E aí a gente vai ter que também entender com as nossas ferramentas por onde é possível ir para, como a Júlia falou, ter equidade na participação, mas ter eficiência também, né? Conseguir andar para não ficar dando volta em cima de si mesmo. Quando for decidir se vai ter sacolinha plástica ou Coca-Cola, aí vai ser essa assembleia aí que todo mundo vai querer falar. Acho que tem um lance também de entender os desejos de graus de participação, né? Então, tem gente, né? A proposta, que é o coração desse modelo, é que as pessoas estejam lá uma vez a cada 28 dias, né? São 3 horas a cada 28 dias. E aí uma coisa que a gente falou pouco, né? O Chico falou agora, mas eu acho que a gente falou pouco, é que a ideia é que esse modelo barateie os produtos de qualidade para as pessoas que topam fazer parte desse esquema, né? Então, você tem acesso a produtos de qualidade que são provenientes dessa cadeia mais justa de trabalho e tal, dentro da cooperativa, né? Então, essa é uma parte que a gente falou pouco, mas também é muito fundamental. E aí, a partir desse requisito mínimo, que é você estar lá presencialmente 3 horas a cada 4 semanas, as pessoas às vezes querem participar mais ou param por aí, né? Então, tem gente que já manifestou ali, não, né, a gente nem está com a loja aberta ainda, e essas pessoas que estão chegando agora, não, quero fazer parte do mutirão, né, de pintura no final de semana, quero me aproximar um pouco mais. Tem gente que está ajudando com a parte jurídica, tem gente que está ajudando com a parte de compras, com a parte administrativa, né? E que potencialmente, né, depois de um envolvimento e uma compreensão um pouco mais profundas, né, vão falar: olha, eu quero ser o próximo conselho administrativo, vou montar uma chapa. E a partir disso, né, existe essa movimentação também aí, de alternância de conselho administrativo, né, que é, em última análise ali, né, apesar da gente cotidianamente não funcionar assim, o conselho administrativo tem legalmente aí algumas atribuições, né? E tem gente que vai falar: olha, eu quero me envolver mais, eu quero ter mais responsabilidades, né? Para além dessas 3 horas a cada 28 dias, eu quero ter um envolvimento mais profundo. Então, existe um espectro enorme aí, né, de desejos e vontades de envolvimento dessas centenas de pessoas que estão querendo fazer parte desse projeto, né? E aos poucos a gente vai entendendo também quem são essas pessoas. As pessoas querem ser pessoas funcionárias, eventualmente, né? Elas querem estar lá trabalhando na loja. A gente espera que tenhamos mais gente nesse papel, né, de pessoas funcionárias lá trabalhando na loja de forma remunerada. Se a cooperativa crescer, a gente vai ter essa necessidade. Talvez tenha gente que fale: olha, né, já tem gente perguntando: dá para trabalhar na loja? Como é que eu faço? Né? Como é que eu faço para fazer parte desse círculo? Como é que eu faço para fazer parte desse processo decisório? Né? Então, aos poucos aí, a gente vai entendendo quem quer fazer parte, né? Como que entra, como que participa, que materiais que a gente pode oferecer para que essa pessoa esteja cada vez mais familiarizada com o que a gente propõe, né? Então, uma carta de princípios que foi, né, muito minuciosamente pensada ali, né? Uma política de compras, a mesma coisa,
né? A gente já tem um estatuto, tá? Enfim, construindo ali nas últimas o Manual da Pessoa Cooperante, que é basicamente um regimento interno. Tem, enfim, inúmeros documentos que também ajudam essas pessoas que estão a fim de fazer um mergulho mais profundo, ajudam essas pessoas a se situarem, né? Onde que elas estão pisando, e aí também entra a história da reunião de boas-vindas. Antes de você entrar, saiba onde você está entrando e, né, o que isso demanda e o que isso não demanda. Né? Existe aí também, o requisito é esse mínimo, são 3 horas a cada 28 dias. Se esse for, né, o que você topa, o que você está disposto, o que você pode, tá tudo certo e é isso que o modelo propõe. Aí você fez uma outra pergunta sobre por que a gente fala cooperantes, que também é um termo que a maior parte das pessoas que trabalham com cooperativas ou que, né, ouve falar de cooperativas não se habituou a ouvir, né? É um neologismo aí. Acho que é uma tentativa de abarcar algumas questões que a gente acredita. Uma delas é que, diferente de cooperado, né, que é alguém que sofre aí uma ação, né, que tem uma implicação mais passiva, o cooperante está na atividade, né? Ele é cooperante, ele está cooperando, ou na verdade, a cooperante também tem essa diferença, né? Cooperante serve para a, para o, para e, né? Para o, uma tentativa aí de usar o menos possível o masculino generalizante. Tanto, né, nessa escolha de cooperante, quanto nas nossas comunicações, né, nos nossos documentos oficiais. Inclusive, a gente usou cooperante no nosso estatuto social, né? Estatutos sociais geralmente são documentos bem formais e quem avalia estatuto social está acostumado com um linguajar muito específico. A gente até estava com uma expectativa que eventualmente fossem pedir para a gente mudar, mas não pediram. Ficou cooperante mesmo, para nossa grande alegria. Então tá lá no nosso estatuto social, pessoas cooperantes ou cooperantes de forma geral. Acho legal isso que a Ju falou, né, de como a gente vai desbravando também esses meandros, né, que tipo, as pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso, né, de tipo, pô, mas pode isso no Brasil, mas e a lei e tal? E aí você lê a lei e vê, tipo, que a lei não é clara, que não tem meio que, tipo, uma coisa mais taxativa, né, tem que ser assim, tem, tipo, uma coisa mais generalizante. E aí, é isso, surgem as dúvidas, mas pode, não pode? Então, meio que a Gomo também vem nessa esteira de desbravar as possibilidades, né? Então, tipo, a gente estudou 4 anos, discutiu, previu o máximo possível muitas coisas, mas tem muita coisa que a gente vai descobrir na prática, tipo, esse exemplo do cooperante. Quem saberia que a JuCesp não ia falar, tipo, não, pronto, tem que ser cooperado, pode mudar isso. A gente tentou e passou, né? E eu acho que isso acontece, é tão comum no mercado, né, com empresas tradicionais, né? Acho que a grande parte dos empresários, eles estão sempre testando o sistema, tipo, navegando no que a lei não proíbe, né? E aí a gente, quando tem uma iniciativa solidária, disruptiva, a gente peca em não fazer o mesmo, né? A gente tem que também buscar os limites aí da burocracia, né, do Estado, para tentar trazer benefícios também, e aí não para nós individualmente, né, mas para nós enquanto coletivo, né, enquanto comunidade. Acho que é assim que a gente agrega valor, gera riqueza e distribui entre aqueles que a gente acredita, né, os cooperantes, os produtores, né, as pessoas do nosso entorno, né, que a gente quer gerar impacto. Vou fazer um comentário rápido sobre essa última lei aí, já que a gente está falando de linguagem neutra e aí surgiu uma questão legal. Agora, em novembro, né, foi sancionada a Lei 15.263. Eu colei isso, tá, gente? Eu não sei de cor. A vantagem de fazer reunião online também é essa, né? Dá para dar uma bisoiadinha ali rapidinho. Essa lei fala muito mais sobre uma acessibilidade em relação a serviços públicos e tal, né? Ela não se restringe a uma questão de linguagem neutra,
E a lei, de forma geral, isso é o meu entendimento pessoal aqui, né? Não estou falando, a gente não discutiu essa lei dentro da Gomo, mas o meu entendimento pessoal é de que, de forma geral, essa lei é muito positiva, né? A questão da linguagem neutra é um detalhe da lei, né? O que eles estão ali, né? A lei que foi sancionada fala muito mais sobre, olha, vamos parar de usar o juridiquês, né? Vamos fazer da comunicação pública mais acessível, né? Que as pessoas todas possam entender essa comunicação pública que muitas vezes está muito distanciada, né? Do que as pessoas vivem no seu cotidiano. E isso sim é uma discussão que a gente tem na Gomo, né? Acho que se aproxima aí da discussão que a gente tem na Gomo. Então, de ser não só em relação à língua, né? Mas a linguagem de forma geral, em termos mais amplos, né? De sermos acessíveis, né? Usar uma linguagem acessível, né? Fazer experimentos, ainda que especificamente em relação a isso, em desacordo com a lei, né? Sobre linguagem neutra, mas fazer experimentos nesse sentido, né? Para que as pessoas se sintam incluídas, para que elas entendam onde que elas estão, o que elas estão lendo, né? O que é essa carta de princípios, quem são essas pessoas, né? O que é essa reunião? Chegar numa reunião e da gente poder comunicar coisas que as pessoas entendem, né? A gente mesmo, né? Que agora a gente já está num outro momento, já estudou questões, blá, 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 como é que a gente comunica isso que a gente aprendeu de uma forma acessível para qualquer pessoa que chegue, né? E chegam pessoas muito diferentes. E as pessoas, né? O Brasil é um país diversíssimo, né? Isso também é um outro desafio, vou emendar aqui numa outra relação que eu fiz, que tem a ver com esse nosso crescimento exponencial. Apesar da gente estar localizado em São Paulo, da nossa loja estar em São Paulo e tal, e ser uma cooperativa estadual, o nosso crescimento tem sido, né, as pessoas que começaram a saber sobre a Gomo e querer se aproximar da Gomo estão em outros estados, né? Estão em lugares diversos. Isso também em algum lugar é um desafio, né? Porque a gente tem limitações legais e jurídicas, né? Sendo uma cooperativa estadual e tal. Então, como é que a gente lida com pessoas de outros estados querendo participar, né? E incentivando essas pessoas. Acho que uma das formas mais interessantes que a gente tem tentado, ainda que de forma muito tímida, porque está todo mundo muito focado na questão da abertura, é incentivar a abertura de outras cooperativas em outros lugares, em outros estados, né? Que existam outras cooperativas que levem em conta a particularidade desses lugares, a realidade desses lugares, né? Que justamente está aí o Brasil, um país de proporções continentais e que cada lugar ali, né, tem sua especificidade, né? E tem uma realidade cotidiana muito particular e muito diversa e tal. Mas, enfim, só para voltar ao meu ponto inicial, de forma geral, essa lei recentemente sancionada aí, que foi em novembro mesmo desse ano, né? É bem fresca mesmo. A meu ver, é muito positiva, ainda que haja esse ponto controverso da linguagem neutra e tal, e tem muito a ver com o que a gente está tentando fazer na Gomo, né? Que é fazer com que qualquer pessoa que chegue lá consiga entender o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, consiga, né, entrar em contato com esses documentos, sejam eles escritos ou uma documentação oral ali de transmissão, né, de conhecimentos, e que essa transmissão seja compreensível e seja absorvível, né? Não, muito, muito legal. Queria aproveitar para perguntar uma coisa, a partir disso que vocês estão falando, na verdade, né? Que acho que ficou como uma curiosidade para mim, mais do que como algo que eu acho que vocês têm que ter a resposta, até porque, como você falou, vocês estão no momento de estar focados em reformar, abrir, fazer o negócio funcionar, e acho que é isso mesmo, né? Então talvez isso que eu diga até seja um pouco fora do escopo, né? Mas em alguns momentos ao longo da conversa veio essa ideia de um mais, né? Tem gente que quer mais, tem gente que quer participar mais, tem gente que quer né, trabalhar mais, tem gente... A gente tem algo a mais no sentido de... A gente
não pode acolher as pessoas de outros estados, mas a gente pode fazer esse mais, que é incentivar as pessoas a fazerem suas próprias cooperativas, né? Isso também é um mais. Ou então, se uma pessoa vem de longe, vem de fora da cidade, é porque ela quer mais, né? Ela não quer só comprar, né? Ela está procurando comunidade. Eu fiquei pensando como vocês têm pensado, se têm pensado esse mais, também em outros sentidos, assim, acho que eu penso isso em duas camadas da pergunta, digamos assim. Vocês pensam em, por exemplo, outras atividades que não apenas a atividade de mercado? Por exemplo, vocês falaram uma das primeiras atividades propostas foi passar o filme, né? Passar o filme para começar a discutir esse tipo de coisa. Isso é algo que vocês pensam em continuar, né? Então fazer assistir filmes ou esse filme periodicamente, assistir outras coisas, continuar conversando sobre isso, ter encontros na Gomo sobre isso. E isso é uma parte da pergunta. E a outra pergunta se vocês pensam, como vocês pensam essa coisa da cooperativa e do cooperativismo, né, para além da atividade em si, né? Não sei, fiquei lembrando, não sei se vocês chegaram a ler ou conversar sobre, né? Tem um teórico que chama Bernard Harcourt, que ele recentemente escreveu um livro, né, sobre cooperação, que ele coloca a cooperativa como o que ele acredita como um modelo político, né, para o mundo, né? Ele acha que as cooperativas, que o modelo cooperativo é o modelo de uma política futura. Então, essa segunda, vocês não precisam exatamente dar uma resposta definitiva, mas se vocês também conversam sobre isso, tem essa vontade, e acho que essas duas perguntas se relacionam nesse sentido, né? Para além do dia a dia de um mercado, né? Que conversas vocês acham que são possíveis e desejáveis lá dentro? Olha, a gente tem essa pretensão de formação e de discussão, até porque é um dos princípios do cooperativismo também. E as pessoas perguntam isso também, mas a ideia é ter cursos também, discussões. A gente vai ter um espaço na nossa loja que é no mezanino, que a ideia é que seja esse espaço também de poder ter reuniões, de poder ter discussões. Mas é isso, né? O agora a demanda é obra e não sei o quê, e fazer primeiro a Gomo existir e ter as pessoas fazendo seus turnos e é sustentável o negócio. Mas a gente tem vontade e, inclusive, a gente chegou a fazer alguns encontros online chamados mexericas, na época, que estão gravados no YouTube, até no nosso YouTube, sobre alguns temas caros a Gomo, que é a parte de varejo e de logística. Então, tem muitos assuntos que a gente tem que rondam a Gomo e que a gente tem vontade também de trabalhar cursos, trabalhar formação e discussões também. Os próprios encontros de boas-vindas que a gente tem feito para pessoas se cooperativarem fomentam, às vezes, essas discussões também, né? De, mas e aí, eu vou responder judicialmente se é como levar um processo? Aí a gente explica também como que funciona a questão, que você está protegido pela sua cota-parte e tudo mais, essa coisa. Então, a gente tem essa vontade, né, do mais, mas a gente foi vendo que a gente precisava diminuir um pouco, porque senão a gente ia ficar olhando para o mais e não ia fazer a loja. Então, a gente tem vontade também, porque teve a grande discussão, né? A Gomo é no centro, as pessoas do centro já têm acesso. Como é que a gente chega em pessoas que precisam de soberania alimentar mais do que as pessoas do centro, né? Autonomia alimentar. Então, tem a ideia também de, quando a gente tiver mais estruturado, às vezes fazer todo mês uma feira de orgânicos num outro bairro, por exemplo. Então, ideias e coisas que a gente quer fazer a mais existem muitas, assim. E aí a gente toma cuidado exatamente para focar. Não, gente, calma, legal isso daqui tudo, mas agora vamos focar nisso daqui. E aí são projetos aí para 2027, né? Que acho que 26 agora vai ser o ano da estruturação da Gomo mesmo, de falar, a gente existe, a gente consegue, e a partir disso vamos ver o que a gente consegue além. Porque
a gente tá com essa potência, a gente vê até essa coisa de Instagram e tudo mais, e a galera que vai chegando junto, então tem muita potência para fazer mais, isso com certeza. Aí agora é organizar, né? Organizar o coletivo para fazer mais. Eu compartilhei com a Júlia também um sonho que eu tenho, e aí é mais no espectro ainda de consumo, mas entendendo que o consumo também tem esse viés político, né? Então, eu pensando assim, pô, tem muito mercado que além da área de vendas, que vende alimentos, né, vestuário, higiene e limpeza, cosméticos, enfim, vende de tudo, eles normalmente têm uma farmacinha dentro, né? Uma área de venda de coisas de saúde, né? De remédios. E aí a Coop, que é uma das maiores referências de cooperativa de consumo, mas não no modelo participativo, né? No modelo tradicional. Aqui no Brasil, que fica no ABC, a gente chegou a trocar com eles também para entender um pouco sobre o lance do cooperativismo de consumo e tal. Eles têm, né, muitas unidades deles no ABC, além do mercado, tem também uma farmácia, que é a farmácia da cooperativa. Então, se você for cooperado, naquele esquema quase de clube de descontos, você tem alguns descontos e tal. E aí, imagina que incrível seria você cooperado, trabalhando num local, né, no Nagomo, e aí além de você conseguir acessar produtos orgânicos, agroecológicos, da sociobiodiversidade, produtos mesmo convencionais a preços mais acessíveis, putz, você tem uma farmácia popular, e aí popular na prática, né? Assim, literalmente popular, em que a gente consiga eventualmente ter remédios, né? Coisas que são importantes e essenciais no dia a dia de muitas pessoas a preços de verdade populares, né? Eu sei que o que eu estou falando aqui pode despertar a ira da indústria farmacêutica, assim, né? Algo que talvez na prática nunca aconteça. Mas é um sonho que eu tenho, assim, também. De repente, um dia, quem sabe a Gomo consegue ter uma farmacinha também, a farmacinha da Gomo, e que a gente consiga ter, né, remédios também acessíveis, né? Então, alimento, remédio, né, que a gente consiga construir essa comunidade em que um apoia o outro nessas diferentes esferas, né? E quem sabe até... Aí vou falar do meu sonho, né? O Chico falou um pouco dele, quem sabe até fazer uma promoção de uma publicação de livros, né? Para além dessa... De oferecer cursos, né? De oferecer oficinas, de promover essas ideias de fato, né? E conseguir publicar livro, né? Uma microeditora. Também estou falando, gente, isso assim, né? Definitivamente não está previsto para esse primeiro momento, né? Estamos aqui falando de longa distância aí, né? Temos uma bela de uma caminhada para fazer até lá, mas de conseguir propagar essas ideias, né? De cooperativismo, de horizontalidade, de soberania alimentar, né? Da sociocracia, né? A gente usa um livro que é, né, um dos grandes livros aí sobre sociocracia, que é o Muitas Vozes, Uma Canção. Mas né, tem cada vez mais gente, inclusive agora, né, também estamos resgatando ideias de economia circular, oficialmente aí por meio do Ministério do Trabalho, né? Então, espero que isso continue assim, que a gente possa contar também, né, com um fortalecimento dessas ideias pelo poder público, né, e que isso, né, a gente consiga andar junto, porque isso faz uma diferença tremenda, mas que isso, né, tenha uma capacidade de expansão para... Né, livro tem um poder, né, de viagem aí, e de divulgação de ideias e de compartilhamento de ideias enorme, né? Então que a Gomo possa também fazer parte disso e promover mais nesse sentido, né? Essa divulgação das ideias com as quais a gente trabalha, nas quais a gente acredita. Conversar sobre isso é sempre muito legal, né? Acho que dá uma fortalecida tanto nas ideias da própria Gomo quanto nesse ideal de trabalho coletivo e de coletividade, de criação coletiva, né? Mais do que trabalho. Acho que tem por trás, né, desse trabalho tem
uma fé fortíssima na potência da criação coletiva e de como, apesar de muito desafiador, é também muito recompensador e muito prazeroso. Obrigada, Arthur. Eu só quero agradecer também e dizer que é muito emocionante esse crossover acidental Gomo Coffee para mim. Que é acidental, né? Minha família, meu trabalho há 20 anos e a Gomo foi surgindo e virou também família e trabalho vai fazer 5 anos daqui a pouco, né? 4 anos e meio. Então, é demais, é muito legal, muito bom ver as coisas convergindo. Queria agradecer também o Arthur, né, a todos vocês, Júlia, Chico também. O papo foi muito massa. Acho que foi muito legal poder compartilhar um pouco da trajetória da Gomo, né, explicar um pouquinho do projeto, como as coisas estão, como as coisas estão evoluindo. De repente, deixar uma palavra de inspiração aí para que, né, outros coletivos também consigam manter a fé e a esperança, né? Que às vezes as coisas parecem tão distantes da concretude de chegar onde a gente quer e que as coisas meio que às vezes têm o seu tempo de amadurecimento, né? É muito doido pensar nos acasos que aconteceram, né? Tanto de disponibilidade de pessoas chaves, né? Dentro da Gomo estarem disponíveis para fazerem certas coisas, né? Para serem pessoas funcionárias, enfim, para poderem se dedicar ao projeto, né, num momento meio decisivo, né, encontrando um imóvel para onde vai ser a loja, né, de se dedicando para fazer as coisas acontecerem, como que a gente tudo teve o seu tempo e de como as coisas deram um boom assim por conta disso, assim. Então, acho que se eu pudesse deixar uma palavra de esperança aqui é não desistir, né? É persistir, né? Porque eu acho que tem muita potência, né, nisso, né? No trabalho coletivo, né? Na organização do trabalho pelos próprios trabalhadores, em buscar alternativas ao que a gente já está acostumado, né? Essa exploração que a gente vive cotidianamente. Enfim, na busca pela sobrevivência, né, por simplesmente, às vezes, só pagar as contas no final do mês. É isso, agradecer e se dispor a colaborar. Nesse momento a gente está numa insanidade absurda, mas em breve, com certeza, a gente vai conseguir, acho que, contribuir para que isso se dissemine por aí, Brasil afora. Esse podcast faz parte do projeto Modos de Ser Muitos, da CIA de Teatro Ocidental. Coordenação e entrevistas, Arthur Com. Edição, Cauê Gouveia. Locução, Mariana Dias e Mariana Otero. Produção, Ana Cris Medina. Esse projeto foi contemplado pela 42ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.